Boa tarde. Hoje voltamos a falar da escola para analisar o ano letivo 2023-24 nos centros escolares de Guilho Freire, Roças, Domingos Abreu e Ribeira Cávado e EBS Vieira de Araújo, esta com o segundo e terceiro ciclos que compõem o agrupamento de escolas de Vieira de Araújo de Vieira do Minho. Como é sabido, não estão concluídas as atividades escolares, já que faltam ainda a segunda fase dos exames e provas finais nos níveis em que são obrigatórios, como é também do conhecimento de todos. A oferta educativa do agrupamento inicia no pré-escolar, no Centro Escolar Domingos Abreu, no Centro Escolar de Guilho Freire, no de Roças e do Cávado, e continua com os terceiros ciclos do ensino básico e primeiro ciclo do ensino básico no Centro Escolar Domingos Abreu, Centro Escolar de Guilho Freire, Centro Escolar de Roças e do Cávado, como dissemos, e segundo ciclo do ensino básico da EBS Vieira de Araújo e ensino secundário ainda na EBS Vieira de Araújo, com o curso Científico-Humanísticas de Ciências e Tecnologias e curso Científico-Humanístico, Línguas e Humanidades, e também os cursos profissionais, e que oficialmente foi encerrado na sexta-feira. Com o período de aulas terminado, apenas a reserva dos exames ainda a concluir, é tempo de fazer o balanço deste ano letivo, marcado ainda pela luta dos docentes pela dignificação da carreira, num processo que está agora com o novo governo saído das eleições de 10 de março e, por isso, com o novo titular do Ministério da Educação em novas rondas negociais, e fazer também o balanço do ano letivo 2023-24, esta proposta do falar daqui de hoje, uma proposta em que se pretende também analisar a situação atual do ensino, particularmente no Conselho. Convidamos para isso, e temos em estúdio Elsa Ribeiro, vereador do Pelouro e vice-presidente da Câmara, e Armando Alves, presidente da direção da Associação de Pais Encarregados de Educação. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Professor Elsa, nesta altura de fim de ano, que balanço se faz? Bem, Zé Luís, antes de mais, muito boa tarde ainda a todos. Com reservas, naturalmente. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Alve, aos meus colegas de painel, ao professor Armando, presidente da Associação de Pais, bem como ao Zé Luís, e agradecer o convite para cá estar. O balanço que se faz neste momento é um balanço muito positivo. Foi um ano que decorreu dentro da normalidade. Foi um ano onde, ao contrário de outros anos, quando tivemos a pandemia de Covid, tivemos greves, tivemos todo um conjunto de anormalidades sucessivas, foi um ano que decorreu mesmo dentro da normalidade e foi um ano que correu quase a voar. Ou seja, nós tivemos a percepção de que se passou muito depressa este ano letivo. É um ano marcado, acima de tudo, pela afluência ao agrupamento de escolas Vieira de Araújo de um elevado número de alunos migrantes. Era uma realidade que já tinha ocorrido. Uma marca que se tem vindo a registrar já há alguns anos. Sim, principalmente no pós-Covid. É algo que já vem a registrar, mas que este ano teve uma evolução ainda maior, ou seja, no fundo estamos a ter um agrupamento multicultural também neste momento. Mas foi também um ano em que a colocação de professores inicialmente não foi conseguida por inteiro. É assim, foi um ano com uma difícil colocação de professores. Aqui no agrupamento de escolas Vieira de Araújo, o facto de estarmos relativamente perto de centros urbanos como o Braga, não se notou tanto essa falta de professores, mas claro que onde é que se foi notando? Foi-se notando à medida que os professores ficaram, por exemplo, doentes, com baixas médicas, reformados, e foi muito difícil a sua substituição. Ou seja, efetivamente, a colocação de professores foi difícil. Aqui nem tanto, porque efetivamente temos um corpo docente que neste momento está na média dos 50 anos, mas acima de tudo foram difíceis todas as situações de substituição dos professores titulares de turma e titulares de disciplina. E essas mudanças não, de qualquer maneira, não prejudicam o evoluir dos programas e do ensino? É assim, que os alunos têm necessidade de se adaptar? Cada vez que muda um professor. É sempre um problema quando falta um professor, quer ser um professor titular de turma ou um educador
O problema é muito grande, porque uma vez que é uma monodocência e o aluno, nesse caso, fica alguns dias sem esse professor. Claro que no caso do agrupamento de escolas Vieira de Araújo nós temos professores de apoio e esses professores de apoio asseguram a titularidade da turma até o professor substituto vir. Por isso existe aqui essa flexibilidade e claro que é uma resolução temporária, mas ela existe e é efetiva, isso aconteceu. No caso, quando é o professor de uma disciplina na escola básica e secundária Vieira de Araújo, claro que aí às vezes dar determinados conteúdos é difícil, há um atraso nesses mesmos conteúdos, houve situações onde devido a essa falta de docentes, teve que haver um espartilhamento do horário desse professor por vários professores que estavam na escola e que, com alterações do horário, conseguiram assegurar essas mesmas cargas letivas, mas claro que existe sempre aqui algum prejuízo por parte da lecionação dos conteúdos. Não é irreversível, salvo situações onde essa colocação seja muito demorada, mas claro, são constrangimentos muito difíceis de ultrapassar e que exigem uma logística muito grande. E com reservas relativamente ao resultado do ano letivo, relativamente aos alunos que transitam, aos alunos que... É assim, não afetou diretamente essa parte, uma vez que houve a recuperação desses mesmos conteúdos. Em disciplinas ditas nucleares e sujeitas a exame nacional, houve um especial cuidado para essas mesmas situações. Por exemplo, no caso do ensino secundário, os alunos têm momentos de RPE, chamada RPE, que é a recuperação e preparação para exames, e muitas vezes esses blocos têm múltiplas funções, nomeadamente o dar mais ênfase a determinados conteúdos. Por isso, ao nível da preparação para exames, isso não aconteceu. Claro que nós sabemos que a preparação para exames e as disciplinas nucleares não são tudo. Todas as outras disciplinas têm exatamente as mesmas capacitações para o aluno que as disciplinas nucleares, mas no que respeita às transições e à preparação para exames, não me parece que tenha havido qualquer dano. Mas e os resultados, embora ainda com a reserva não assim, está tudo concluído? Os resultados, pelo que me foi dito ver e pelo que consegui ver em termos de pautas, claro que nós sabemos que os alunos terminaram hoje a primeira fase de exames nacionais, hoje, sexta-feira, a primeira fase de exames nacionais. Ainda temos que esperar pelos seus resultados. Claro que tudo isso ainda temos que aferir o peso relativo desses exames no seu sucesso, mas ao nível do sucesso interno, ou seja, da nota interna, congratulo-me, efetivamente estamos a caminhar para um sucesso cada vez maior de nossos alunos. Claro que aqui temos cenários que ajudam a esse mesmo sucesso. Quando eu digo que o município de Vieira do Minho investe na educação, é sério esse investimento, ao investir, por exemplo, numa equipa multidisciplinar, ao investir em projetos de promoção do sucesso escolar. Depois, com o trabalho no terreno e com um trabalho efetivo e sistemático em colaboração com os agentes do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, depois isso tem frutos. Mas o município não pode investir tudo. Eu também não disse que investia tudo, mas ao investir uma verba muito avultada em termos de educação, também permite que haja uma promoção do sucesso escolar, e nomeadamente em determinadas medidas como equipas multidisciplinares, acesso a plataformas do ensino da matemática, desenvolvimento do cálculo mental, de promoção da cidadania, faz com que o sucesso seja maior dos nossos alunos. Sr. Armando, também os pais acompanham com a mesma, ou melhor, avaliam com a mesma, de maneira mais assim positiva este ano escolar? Sim, avaliamos. Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar. Quero cumprimentar aqui a professora Elsa, e também cumprimentar o Zé Luís e também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Sim, os pais acompanham esta pequena reflexão que a professora Elsa fez. Sim, achamos que foi um ano positivo, contrariando outros anos que já aconteceram, que tivemos mais problemas e algumas dificuldades. Este ano não sentimos assim tanto. E também acompanhamos no sentido ao nível da colocação dos professores. Como foi dito, aqui no Conselho não se sentiu muito essa problemática que existe no país, que é com falta de professores, onde inclusivamente temos turmas que ao longo do ano letivo nunca tiveram um professor a uma determinada disciplina, e nós aqui não se deu essa situação. Claro está que em alguns grupos de recrutamento verificamos que
Alguns já foi difícil arranjar professores para substituir, tendo mesmo que se recorrer a técnicos ou de outras áreas para poder que estavam interessados e vieram dar aulas para comatar essas dificuldades. O ano passado ainda se registavam algumas reclamações sobre as obras introduzidas na escola, de requalificação da escola. Este ano ficou tudo resolvido. Recordamos aqui o que aconteceu a propósito do aquecimento e de eventuais entradas de umidades. Isso está resolvido? Não está totalmente resolvido, mas com o tempo, com o passar do tempo, vão sendo resolvidas, conforme vão surgindo, vão sendo resolvidas por parte da autarquia, que agora é o responsável pelo edifício. Não tivemos queixas a nível do aquecimento, nem nada disso. Claro está, há um problema ou outro mais pontual que ainda não se conseguiu resolver, que ainda está para resolver, por daquilo que falámos com a Câmara Municipal e também com a direção. Tem a ver um bocadinho também com os orçamentos que são apresentados, portanto tem que se esperar pelo melhor orçamento e também esperar pela melhor altura para poder fazer essas intervenções. Claro está que a escola é como uma casa, necessita sempre de intervenções. Resolvemos umas, reparamos umas e daqui a um bocadinho aparecem outras. Há um leque delas, vamos dizer uma mão cheia delas, que estão identificadas, que ainda estão por resolver, mas já estão nas mãos da autarquia para dar solução a essas situações. O acompanhamento que naturalmente a Associação faz, particularmente a direção, não se duvida, mas sempre ouvimos dizer, e também foi uma das referências no balanço que fizemos aqui o ano passado, os pais continuam um pouco afastados do trabalho da Associação. Sim, os pais, pronto, delegam nos eleitos. Sim, delegam nos eleitos a responsabilidade de resolver esses problemas que vão surgindo ao longo do ano. Alguns vão-nos comunicando o que é que estão a passar, por outros vamos sabendo também, alguns vão diretamente à direção. Sempre que nos chega a nós, direção da Associação de Pais, alguma situação, a professora Elsa é a primeira pessoa a ser incomodada. Pegamos logo um telefone e ligamos. Várias vezes ao longo do ano falamos sobre situações que foram ocorrendo e também é um sinal de que os pais também confiam na Associação de Pais para resolver esses problemas. Transportes, apesar do investimento que o município faz anualmente, considera que, pela Associação de Pais naturalmente, considera que tudo correu bem? Não, é que há algumas referências que ainda há e transportes de duvidosa segurança. A questão é o seguinte, quando estamos a fazer um ano letivo, o balanço do ano letivo, há coisas, claro, que não corre tudo bem, tudo 100%. Há coisas que têm que ser limadas. E uma das coisas que estamos a trabalhar e temos vindo a falar é a questão dos transportes. Portanto, é uma situação nova que ocorreu no Conselho, nós também temos que ter isso presente. Portanto, uma transportadora nova que está a entrar no mercado, a Câmara Municipal tornou-se, portanto, responsável por todos os transportes dentro do Conselho, portanto, e tem sido feita algumas adaptações, corrigindo algumas situações também que estão menos bem. Sempre que nos foram reportados situações com problemas de transporte, e eu fiz vários telefonemas à professora Elsa relativamente, principalmente com os transportes, diz respeito mais ali à parte de Roças, foram sempre solucionados, foram sempre resolvidos. Agora, claro está que todos os anos temos aqui alguns problemas e para o ano, de certeza, vamos ter novamente esses problemas para resolver. Agora, nós, enquanto Associação de Pais, mal tínhamos conhecimento da situação, recorremos a quem de direito, neste caso o município, ou então, se for alguma situação relacionada com a escola, com a direção para resolvermos o assunto o mais rápido possível. Esta transferência de competências também deu mais responsabilidades ao município? É assim, neste momento o município Viro de Minho é a unidade gestora dos transportes públicos, que inclui também a parte do transporte dos nossos alunos, foi melhorado e bastante melhorado, quer em termos de horários para a população em geral, quer também para os nossos alunos. Claro que às vezes há situações de atrasos que têm que ser melhoradas e têm que ser comatadas e claro, estamos todos aqui para o fazermos.
Claro que é diferente fazer esta gestão num território de 242 km quadrados ou num território de 8 km quadrados, como temos alguns municípios ao nível da CIM e que são urbanos. Ou seja, nós aqui temos que fazer ligações com o município de Montalegre, com o município de Braga, com a Póvoa de Lanhoso, ou seja, existe aqui uma rede viária, quer municipal, quer intermunicipal, que também tem que ser ajustada aos nossos interesses e aos interesses dos nossos alunos. E essa intermunicipalidade funciona? Funciona, e, por exemplo, uma das coisas que tivemos que resolver logo no início foi, por exemplo, com Montalegre, que nós já tínhamos uma rede de transportes instalada e Montalegre ainda não tinha essa rede instalada. E, por exemplo, nós temos aqui alunos, principalmente os alunos do Conselho das Freguesias de Roibães, Salamonde, ou seja, da parte norte do Conselho, que se deslocam para o Baixo Barroso. E tivemos que consertar aqui uma rede viária de maneira a que esses alunos efetivamente tivessem no Baixo Barroso a tempo e horas e desde o início do ano. Ou seja, tudo isto exigiu da parte do município, quer a parte financeira, quer a parte logística, aqui haver uma concertação. E o mesmo se passa com alunos nossos que se deslocam, por exemplo, para outras ofertas formativas que não existem no Conselho, que existem em Braga ou existem na Póvoa de Lanhoso. Ou seja, basicamente nós temos que pensar aqui numa municipalidade, mas também numa intermunicipalidade. E depois nós temos 2 circuitos. Temos o circuito para a EBS Vieira de Araújo e temos o circuito para as EB1s. E tudo isso também tem que ser consertado, ou seja, no fundo é uma rede de transportes que exige aqui muita articulação e muita sistematização com os operadores. E isso justifica algumas falhas ao longo do ano? É assim, ou também, como disse o Presidente da Associação de Pais, porque é uma transportadora que ainda não conhece. Resumindo, foi o princípio de um processo e, como todos os princípios do processo, no fim tem que se fazer uma avaliação e tem que se reestruturar aquilo que efetivamente não é a melhor resposta, porque às vezes até se pensa que seja a melhor resposta e depois vai-se ver no terreno e não é a melhor resposta. Sempre que isso aconteceu, foi reajustado, foi no fundo implementado nova resposta e foram resolvidas as situações. Claro que situações como um furo, situações que nos transcendem, muitas vezes, e que provocam atrasos, nós também temos que ter essa mesma sensibilidade. O meu carro também tem, se eu tiver um furo, não vou chegar ao destino à mesma hora. Claro que uma coisa sou eu pessoalmente, outra coisa é um autocarro com alunos. E o que acontece no geral são situações muito esporádicas e que exigem uma resposta imediata, e também o facto de termos da pessoa que ganhou o concurso ser daqui do município também nos faculta o facto dessa mesma proximidade na resolução de problemas. Mas pergunto, a transferência de competências, à transferência de competências tem correspondido a correspondente? Estava a falar em envelope financeira. O envelope financeiro. Resumindo, é assim, quando estamos a falar de transferência de competências, nós temos, no município de Vieira do Minho, assumiu transferências de competências na área da educação, a 1 de abril de 22, e claro que com essa transferência de competências nós sabíamos que melhorava o sistema em muitas respostas, porque passamos a ter um serviço muito mais de proximidade. Claro que o facto de estarmos mais próximos também seríamos nós que iríamos ouvir a reclamação. Uma coisa é reclamar com a tutela que está em Lisboa, outra coisa é uma reclamação com alguém que tem umas portas abertas e está no município, mas é para isso mesmo que nós estamos, para resolver os problemas numa ótica de proximidade. Por isso a descentralização tem essa parte. Claro que depois, em termos de envelope financeiro, fica muito, muito aquém dos nossos reais custos. E há possibilidades de alterar essa realidade? As possibilidades, vamos ver com este novo governo ou se existe aqui alguma alteração e alguma verba extra a ser transferida. Mas só pode esperar pelo próximo orçamento. Claro que aqui, e o outro orçamento está a ser executado. Claro que aqui acresce, por exemplo, situações como o número de funcionários. Nós temos um rácio do número de funcionários que existe legislado, mas se fôssemos cumprir esse rácio, está aqui o Presidente da Associação de Pais que também conhece esse rácio, imediatamente dizia que era manifestamente insuficiente. E
nós acabamos por receber da parte da tutela o correspondente ao rácio de funcionários que efetivamente temos. Mas nós temos um número de funcionários muito superior. Isto porquê? Porque temos, por exemplo, uma EBS onde toda a parte da organização dos blocos e tudo mais, existe uma maior vigilância, existe um maior número de funcionários. Não é indiferente ter um único pavilhão ou ter vários pavilhões dispersos por uma área geográfica muito grande. Só isso acarreta logo uma grande despesa. Por exemplo, em termos de legislação, o que diz é que deve haver um funcionário por cada 2 salas de educação pré-escolar. Nós temos um funcionário por cada sala de educação pré-escolar. Logo aí duplica o número de funcionários. Claro que vai sempre haver aqui uma diferença entre o que está legislado e o que está a ser executado. Mas também nós fazemos isso porque sabemos que é uma forma também de darmos qualidade à nossa prestação pública de serviço que o fazemos, nomeadamente na área da educação. Um funcionário por cada 2 salas de educação pré-escolar, para nós parece-nos manifestamente insuficiente. Claro que tem que haver aí uma alteração legal para que sermos ressarcidos dessa verba que passe de 1 para 2 para 1 para 1. Entretanto, está o município a investir por si só. Entretanto, está o município com esses gastos acrescidos em termos de, neste caso, de funcionários. Mas quem diz de funcionários também diz no caso das verbas que recebeu para a requalificação da EBS, diz, por exemplo, ao nível da cobertura que vai ser executada este verão aqui na Escola Básica Domingos Abreu, onde há algum tempo esta parte os pais encarregados de educação, assim como os professores, têm solicitado que se faça uma cobertura no recreio virado para a Rua Almeno Leite, para que os alunos, principalmente nas épocas de inverno, tenham mais um sítio abrigado para brincar. E posso-vos dizer que na altura em que o seu delegado regional aqui veio e nós colocamos essa mesma situação, o que disse é que a tutela não iria gastar dinheiro nisso, porque as escolas não devem ser transformadas em aquários, mas no fundo não é de um aquário que se trata-se de um sítio onde os alunos possam brincar abrigados durante o tempo em que têm de recreio. Ou seja, no fundo, existem estes gastos que nós sabemos que nunca vamos ser ressarcidos deles. Quer dizer que isso ultrapassa a autonomia da escola? Isso ultrapassa... Para o supervisor, digamos. Sim, ou seja, basicamente, quando descentralizaram também os equipamentos, as competências. A única coisa que não foi descentralizada em termos de educação são os professores e os técnicos superiores. Tudo o restante foi transferido. Sempre falamos disto. Há um desfazamento de quem está acima da realidade local. E isso acho que há um descomprometimento. Ou seja, as pessoas sabem o que é preciso, reconhecem isso, mas depois, daí até financiar isso, é tudo transferido para o município e acresce muito ao que o município terá que pagar por isso mesmo. Ou seja, no fundo, as pessoas sabem que eu duvido que quem está em Lisboa não tenha a percepção, porque a maioria deles tem filhos, e de certeza que tem a percepção do número de funcionários que deverá estar inerente a um serviço de educação pública ou privada. Mas depois de transformar isso numa lei e num rácio é que se torna muito diferente. Ou seja, neste momento posso dizer que ao nível da educação o envelope financeiro é manifestamente insuficiente face aos gastos que o município tem na educação. Claro que aqui são opções e desde sempre que a opção deste Executivo Municipal foi uma aposta muito grande em termos de educação, porque consideramos que é basilar na formação dos vieirenses, mas claro que acarreta custos que eu gostaria que a Administração Central tivesse uma maior disponibilidade financeira para os mesmos. E a formação que é dada aqui, os cursos, a oferta de cursos de formação aqui, corresponde a uma realidade? É assim, nós aqui, há um bocado Zé Luís falou na oferta formativa aqui do Concelho de Vieira de Minho, também acresce aqui a educação e formação de adultos, que está a funcionar em sistema noturno. Procurei na página do AIAB. Resumindo, basicamente nós aqui temos uma oferta de ensino regular e temos uma oferta mais profissionalizante. Claro que, dado o nosso número de alunos e dado que nós só podemos abrir uma turma do ensino profissional com 20 alunos e uma opção com pelo menos 10, isso nos limita em termos de número de cursos. Nós não podemos competir em número de cursos nem de ofertas formativas com escolas que têm 3.000 ou 4.000 alunos. Isso está muito limitado. No geral, faz por parte do SPO, ou seja, dos Serviços de Psicologia e Orientação,
uma análise das preferências vocacionais dos alunos que estão nesta área dos cursos profissionais, com ofertas qualificantes. Há também da parte do município aqui o fazer, juntamente com os outros municípios, de ofertas formativas complementares, ou seja, se não existe em Vieira, existir na Póvoa e o contrário, de maneira a que permita que os alunos com alguma proximidade possam frequentar estes territórios. Claro que nós... E isso acontece dentro das políticas da CIM. Ou seja, é uma das políticas da CIM. Mas nós sabemos aqui que o território da CIM não é o território de uma área metropolitana. E um aluno, muitas vezes é muito difícil, um aluno de Vieira do Minho frequentar um curso em Vizela ou em Guimarães. Não é a mesma coisa que no Porto frequentar o curso em Matosinhos ou na Maia ou em Gaia, ou seja, temos realidades muito diferentes. Daí no fundo, essa preocupação por a nossa oferta formativa ser o mais adequada ao território e às ansiedades dos nossos alunos. Claro que nós aqui, se tivermos, por exemplo, um aluno que queira robótica, nós não temos a autonomia de abrir um curso de robótica, porque tem que ser pelo menos 10 alunos interessados nessa mesma opção profissionalizante. E as procuras e as ofertas procuram responder às principais necessidades do assim como também à parte, por exemplo, a restauração. É uma parte que, em termos do Conselho, é necessária. Mas que não tem, não consegue efeitos, segundo nós temos ouvido aqui de alguns restaurantes, não consegue beneficiar disso. Às vezes também temos que ver aí a parte de procura e de oferta e ver o que é que não está assim a ser tão bem conseguida. Claro que aqui nós temos, por exemplo, ao nível do município, desde este ano há a gratuitidade do transporte casa-escola, mas de qualquer forma, antes de haver essa... Para a formação. Para os alunos. Mas antes de haver essa gratuitidade, já o município de Vieira do Minho, desde 2014, que pagava o passe aos alunos que, por exemplo, se deslocavam para a Póvoa de Lanhoso ou para Braga, porque em Vieira não havia essa oferta formativa. E de forma a que os alunos tivessem a possibilidade de a frequentarem, o município assumia esse encargo financeiro. Por isso, mesmo às vezes não havendo essa oferta formativa, por um limite de alunos, nunca foi obstáculo os alunos frequentar essa oferta formativa, porque lhes era pago o transporte para eles a frequentarem. Os pais acompanham, mas tem, em alguns casos, no caso da formação, são alunos já maiores. Acompanham estas situações? Acompanhamos estas situações, inclusive já uma ou duas reuniões que tivemos com a direção do agrupamento, também fomos auscultados sobre essas situações e tentar perceber aquilo que é melhor para os alunos do nosso concelho, que vão ao encontro daquilo das necessidades deles e não só, e também das necessidades quer das empresas e quer também dos vários setores aqui existentes no nosso concelho. Claro está, como disse a professora Elsa, isto é uma situação que é definida a nível da CIM do AVE, que por vezes pode não corresponder às pretensões por vezes que nós temos, mas de uma forma geral tem correspondido. E entende que com sucesso e ajustando-se à realidade local observada pelos pais? Sim, ajustando ainda há dias participamos também no encerramento do curso de Mesa e Bar, onde eles foram colocados à prova perante um leque de pessoas e eles, com sucesso, conseguiram concluir os seus trabalhos e depois partiram para estágio. E que lá está, o que nós pretendemos é que eles também consigam fixar-se aqui a nível de emprego nos bares restaurantes, nos alojamentos locais, que temos aqui no nosso concelho e também aqui nos concelhos vizinhos. E estão a consegui-lo com sucesso, e posso dizer que neste momento temos 9 alunos desse curso que estão a estagiar em unidades hoteleiras de 5 estrelas em Espanha, num sistema Erasmus, e estão a desenvolver com bastante sucesso e têm sido bastante elogiados nos seus préstimos. O tempo vai andando e ainda temos um tema especial para este ano, que foi o facto, a escola também participou, como é natural, nos 50 anos de 25 de Abril. Mas antes disso vamos à questão da alimentação. Continua a ser assegurada hoje pelo município? Continua a ser assegurada pelo município, ou seja, nós temos na escola básica Domingos Abreu, são confeccionadas as refeições, que depois são distribuídas para as outras escolas do agrupamento de escolas Vieira de Araújo. E com satisfação?
Sim, com alguma satisfação. Até hoje não tenho conhecimento de problemas que tenham existido. Claro está que sabemos que, dependendo também do tipo de comida, às vezes a coisa pode não correr tão bem, principalmente se for batatas cozidas, que não é fácil, não é? Que nós sabemos. Mas dentro daquilo que eu tenho conhecimento, e inclusive fui uma das vezes comer à escola arrozas também, e no sentido também de perceber como é que a comida é feita, é transportada, como chega junto aos alunos na hora do almoço, e não senti grandes problemas. Agora, claro está que nós também, enquanto pais, também temos que fazer perceber aos nossos filhos que é diferente estar a comer em casa e estar a comer na escola, não é? Também são ensinamentos que nós também temos que transmitir. E neste caso aqui, às vezes, queremos fazer da escola aquilo que é em casa. E não... A base da educação começa em casa. Começa em casa. Sim, também... A escola é para a formação. Sim, e eu neste caso aqui, como pai, tenho de perceber que se a comida chega lá ou é diferente daquilo que estamos habituados a comer, é normal que nós não gostemos. Eu tento incutir no meu filho que tem que comer aquilo que é dado. Agora, podem às vezes surgir situações relacionadas com essas situações, onde a comida pode não ser boa, mas por vezes também temos que perceber bem como é que as coisas têm que ser feitas. E aqui, Zé Luís, às vezes o ser boa ou o nosso gosto são duas coisas diferentes. Isto porquê? Porque a confecção de refeições para a parte de escola obedece a regras. Regras como, por exemplo, a sopa não pode ser passada todos os dias. Tem que haver 2 vezes por semana que a sopa tem que ter elementos sólidos por causa da deglutição. Não podemos usar fritos mais do que uma vez mensalmente. Ou seja, tudo isto são regras. Claro que eu sabia como é que os alunos adoravam todos os dias ir almoçar à escola. Mas as famílias também têm regras em sua casa. É sim, só que as famílias não se regem por uma regra que tem que ser aprovada, não é? Ou seja, eu posso dizer, olha, eu sei que os fritos fazem mal, mas comer 3 ou 4 vezes por semana fritos em minha casa, que ninguém vai estar, se calhar, a observar isso. Ou seja, é um malefício muito unifamiliar. Aqui estamos a falar numa escala completamente diferente. Estamos a falar numa escala onde tem que ter essa diversidade, tem que ter todas essas regras. Nós temos, por exemplo, uma nutricionista a acompanhar as emendas há vários anos, de forma que temos alunos intolerantes à lactose, ao glúten, ou seja, tudo isso também tem que ser preservado para esses mesmos alunos. Ou seja, aqui não é só... Claro que eu sei que se fossem coxinhas de frango assadas todos os dias, ou nuggets, ou hambúrguer, seria a melhor dieta alimentar para eles, mas também sabemos que não é a mais correta. Por isso aqui existe a circunstância também de uma dieta alimentar correta, na porção correta, ou seja, tudo isso tem que ser acautelado. Por exemplo, para nós... estou a falar enquanto instituição e nas escolas, por exemplo, era muito mais fácil a sopa ser passada todos os dias. Porque, no geral, os alunos não gostam de encontrar objetos na sopa, um bocadinho de repolho, uma cenoura, não gostam de encontrar. Mas não o podemos fazer porque, a certa altura, o Ministério temos normas, regras, onde isso é impedido, porque estávamos a ver que os alunos estavam com grandes problemas em termos de fala, porque o aparelho da deglutição não estava a ser exercitado. E de qualquer maneira, também... mastigar um bocadinho não faz mal. Não, temos mesmo obrigatoriamente que o fazer, mas sei que não é a sopa que eles mais gostam. Ou seja, aqui temos que entrar com todos estes fatores. E o fator também da alimentação saudável, não é? E também de alguma aprendizagem no sentido de alguma formação nesse sentido. E atenção, que nós temos, quer nas EB1s, quer na EBS, um número muito grande de alunos diariamente a comer nas nossas cantinas, por isso, e a satisfação geral é muito boa, por isso é sinal que estamos a cumprir. Claro que aqui gostaríamos muitas vezes sei que os alunos gostariam de comer mais vezes doce, mais vezes fritos, mais vezes coisas que efetivamente não podemos fazer porque temos regras que nos impedem de o fazer. Temos menos de 10 minutos para concluir. Este ano foi um ano excepcional, porque se comemoraram, e estão em comemoração, os 50 anos de 25 de Abril. Naturalmente, o município e também o Conselho, e particularmente a escola, também, como é natural, aderiram ao processo. Como é que foi o que se passou na escola e com que resultados?
É assim, eu aqui não posso deixar de parabenizar o nosso Presidente da Assembleia Municipal e também responsável por esta comissão da comemoração dos 50 anos de 25 de Abril, porque teve sempre o cuidado de privilegiar os alunos, não desprivilegiando os restantes públicos, mas privilegiar os alunos no sentido de lhes permitir o contacto direto com agentes que viveram o 25 de Abril. Por exemplo, nós tivemos palestras na escola onde teve presente o Joaquim Furtado, onde teve presente o Coronel Guimarães, ou seja, onde tiveram presentes capitães de Abril que contaram na primeira pessoa a sua experiência sobre o 25 de Abril. E todos eles com experiências no momento. Com experiências no momento. É muito diferente eles verem um filme ou ouvirem num contexto de sala de aula falarem do 25 de Abril ou ouvirem o Joaquim Furtado dizer: eu estava na Rádio Clube Português, aconteceu isto, eu fiz isto, ou seja, é o falar na primeira pessoa, é uma vivência. É algo que esta geração teve direito a contacto com esses e se calhar a futura geração não tem, porque muitos destes capitães de Abril já estão com idades muito avançadas, mas efetivamente deram lições de vida, transmitiram o que de melhor tinham, que foi as suas vivências. Tivemos também este cuidado em termos de município, de que efetivamente houvesse uma educação para a cidadania ligada ao 25 de Abril, de liberdade, mas também de responsabilidade. Aí a história teve um papel particular. Aí a história teve um papel particular e, acima de tudo, os nossos alunos tiveram a percepção de que houve uma liberdade, permitiu-lhes com o 25 de Abril fazer determinadas coisas que não podiam fazer até ali, mas também, obrigatoriamente e inerente a esse processo de liberdade, está um processo de responsabilidade. Estamos a falar de direito ao voto, estamos a falar de manifestações, estamos a falar de respeito, estamos a falar de igualdade, estamos a falar de cidadania, ou seja, permitiu que houvesse aqui uma responsabilidade inerente a uma liberdade. Não estamos a falar de uma anarquia, estamos a falar de uma liberdade. A reação dos alunos. A reação dos alunos é uma reação muito positiva. E a participação e a curiosidade. E a participação e a curiosidade também. Estas comemorações começaram no dia 8 de fevereiro por um desfile de carnaval, onde basicamente os alunos, a comunidade escolar, foi-lhes lançado o desafio de se vestirem à época. E posso-vos dizer, e aqui dar os parabéns a todas as escolas do agrupamento e também à Santa Casa da Misericórdia, porque efetivamente os alunos vieram trajados à época e perceberam quem era a vendedora de cravos, qual era o papel dos sardinas, quem eram, basicamente, perceberam um bocadinho, porque além de fazerem as vestimentas, também lhes foi explicado o porquê daquelas personagens ligadas ao 25 de Abril. Então, por exemplo, um pré-escolar veio de Liberdade e Imprensa com as suas máquinas fotográficas e o seu lápis azul, ou seja, basicamente foi-lhes incutido também muito do conhecimento do 25 de Abril que eles não tinham antes. Alguma reconstituição? Há alguma reconstituição desse mesmo 25 de Abril. Claro que também não posso deixar aqui de falar na Assembleia Municipal dos Jovens, que foi feita no dia 17 de maio, e os jovens reencarnaram, apresentaram as suas moções e reencarnaram o papel de deputados municipais. E apresentaram moções muito adequadas ao território e às preocupações que eles têm, nomeadamente ao nível de emprego, ao nível de formação, ao nível de sustentabilidade, de ambiente, de saúde. Ou seja, foi um momento muito bonito de ser visto e de ser partilhado, um momento de responsabilização também e um momento de cidadania. E os pais acompanharam naturalmente estas Sim, acompanhamos e colaboramos também naquilo que foi necessário para que, portanto, os desfiles, principalmente do Carnaval, pudesse ser o sucesso que foi, como disse a professora Elsa. Lá está que os pais contribuem e ajudam na confecção também dos fatos junto das escolas. Claro que elas sozinhas não conseguem, sempre que é solicitada a colaboração de parte dos coordenadores das várias escolas básicas ou inclusivamente até do agrupamento, nós estamos sempre disponíveis para colaborar. Lá está, que está sempre à frente o interesse dos nossos educantes. Mas a avaliação da importância destas ações é muito importante porque o Zé Luís, a professora Elsa, eu, ouvimos falar do 25 de Abril, convivemos com pessoas que viveram o 25 de Abril e os nossos filhos hoje já lhe passam um bocadinho ao lado o que foi o 25 de Abril. Apesar de terem uma disciplina que é a história, que pode ser falado, mas terem
a oportunidade que tiveram de conviver com pessoas que viveram mesmo o 25 de Abril, os coronéis, mesmo o nosso Tenente-Coronel Pinto da Costa, não é? E também aqui dou os parabéns e louvo todo o esforço que ele fez nestas comemorações, e as pessoas consigo trazer aqui ao nosso Conselho. É uma forma de incutir nos nossos jovens este sentimento de liberdade e não esquecer aquilo que os nossos antepassados passaram, e que tenham presentes aquilo que pode vir a acontecer no futuro. De qualquer modo, assistimos, não só na sociedade portuguesa, mas nas sociedades europeias, ideias que pareciam ter sido vencidas por este processo democrático, por estes processos democráticos pós-guerra, vemos aparecerem forças que parecem defender não um regresso ao passado, que nunca é possível. E se calhar daí a necessidade de falarmos disso nas nossas escolas. Se aproximam desse período. Sim, e daí a importância que foi estas palestras, este convívio com estes capitães e não só, para que eles percebam e tenham a noção, quando for a decidir ou optarem por algumas ideias que vão aparecendo na sociedade, se relembrem daquilo que foi transmitido, que lhes foi dito, que passaram aqui os seus antepassados ou aquelas pessoas que estiveram aqui presentes, e consigam ter um raciocínio e perceber e decidir qual é o melhor caminho que devem tomar. Porque nós sabemos que os populismos cada vez estão mais em alta, não só em Portugal, mas também na Europa. Mas nas escolas também a violência vai aparecendo. A violência também vai aparecendo na escola, a violência, e daí temos que combater. E uma forma também de combater isso é através da transmissão do conhecimento, da experiência de quem viveu esses tempos, onde não era permitido falar, não era permitido fazer certas coisas. Falar de maneira diferente. Diferente, sim. Quando digo falar... Ter opinião. Ter opinião, neste caso. Portanto, é importante transmitir aos jovens, e acho que foi muito importante e foi uma boa decisão o que foi feito no sentido de direcionar as comemorações do 25 de Abril também para os nossos jovens. Para concluir, também aqui há um balanço que se considera positivo. Enfim, avaliando os resultados, isso demora mais tempo. Olha, eu vou fazer das minhas palavras as palavras do Coronel Guimarães numa das conferências na escola. É preciso novos capitães, e esses novos capitães estão a ser formados nas nossas escolas. E quem são esses novos capitães? São aqueles que vão defender a nossa cidadania e os nossos valores. Por isso, nada melhor do que incutir e através da educação, formar esses novos capitães que sejam capitães do ambiente, que sejam capitães da cidadania, que sejam capitães do respeito, dos valores da humanidade, da intergeracionalidade, do respeito pelos mais velhos e do respeito porque, para se fazer o 25 de Abril, houve sacrifício também de pessoas, houve sacrifício humano, houve trabalho, houve todo um dispêndio. E houve vítimas, como se diz. Sim, todo um dispêndio que houve. Ou seja, e eu continuo a acreditar que através da educação é possível a formação desses novos capitães e que norteiem de uma forma muito positiva o nosso futuro e o nosso país e, acima de tudo, também aqui o nosso Conselho. E a certeza que teremos bons exemplos. Todos os dias nós vemos, olha, por exemplo, a Rádio Alto Ave, o município, difunde boas práticas, bons acontecimentos que vão sendo feitos por vieirenses. E tenho a certeza que no futuro continuaremos a ter bons exemplos e, acima de tudo, a ter cidadãos muito responsáveis e muito com os valores de cidadania e de humanidade muito exacerbados. É um final otimista este. Eu sou uma pessoa otimista, acima de tudo sou uma pessoa otimista porque acredito que através da educação conseguimos um futuro melhor, quer para os nossos jovens, quer para as gerações que se avizinham, quer em termos ambientais, quer em termos de humanidade. E concluímos assim com as palavras da vereadora da Câmara Municipal e vice-presidente da Câmara, Elsa Ribeiro, da vereadora do Pluro da Educação, este balanço deste ano letivo 2023-24 que concluiu no que respeita ao tempo letivo, mas ainda não está concluído com a segunda fase dos exames finais. Agradeço a presença da vereadora Elsa Ribeiro, também do presidente da Comissão de Pais Encarregados de Educação, Armando Alves. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.